A fé de Abraão. Deus usou esse versículo inúmeras vezes para me encorajar quando me deparei com situações desesperadoras e fui tentada a desanimar. Acho o exemplo de fé de Abraão tão profundamente inspirador, e ele nunca deixa de me dar esperança. A frase, mesmo quando não havia razão para a esperança, Abraão continuou esperando, ele está falando do tipo de fé que desafia a desesperança. Abraão estava profundamente ciente de sua situação duvidosa. De fato, o próximo versículo confirma isso. Sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que seu corpo estava tão bom quanto amortecido, pois ele tinha cerca de 100 anos, e que o ventre de Sara também estava morto. Romanos capítulo 4 versículo 19. Abraão não estava em negação. Ele claramente estava enfrentando os fatos de sua situação, mas as Escrituras dizem que ele fez isso sem enfraquecer em sua fé. Não é de se admirar que Deus tenha honrado esse homem da maneira que ele fez. Quantos de nós na situação de Abraão teríamos nos apegado à promessa de Deus? Alguns crentes pensam que você tem que estar em um tipo de estado de negação para receber o milagroso em situações sem esperança, mas esse não é o caso. A fé real diz: eu sei que minha situação parece sem esperança, mas também sei que pertenço a um Deus que tem uma história de mover montanhas para seus filhos, e estou mantendo meus olhos nele. Você não precisa saber como Deus vai cumprir sua promessa a você. Tudo o que você precisa saber é que ele fará isso. Romanos capítulo 4 versículos 20 e 21 diz: contudo, Abraão não vacilou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. A Bíblia coloca desta forma: Abraão não andou na ponta dos pés em torno da promessa de Deus fazendo perguntas cautelosamente céticas. Ele mergulhou na promessa e saiu forte, pronto para Deus. Uma coisa é certa: a falta de fé nos fará vacilar. Isso nos fará duvidar da capacidade e disposição de Deus de fazer o impossível em nosso favor. É o desejo de Deus que estejamos plenamente persuadidos de que Ele é capaz de fazer maravilhas em nossas vidas, mesmo quando nossas circunstâncias estão gritando derrota para nós. Observe que o versículo 20 revela que Abraão deu glória a Deus enquanto esperava que Deus cumprisse sua promessa a ele. Abraão não esperou até a manifestação de seu milagre para agradecer e louvar ao Senhor. Isso não requer muita fé. Mas ele começou a agradecer a Deus antecipadamente, fortalecendo sua própria fé no processo. A Bíblia Viva traz isso melhor quando diz: ele louvou a Deus por essa bênção antes mesmo que acontecesse. As Escrituras dizem que são aqueles que têm a fé de Abraão que recebem as promessas de Deus. Romanos capítulo 4 versículo 16. Se quisermos receber o tipo de bênçãos que Abraão recebeu, precisamos demonstrar o tipo de fé que ele recebeu. Isso significa que teremos que deixar a lógica e o raciocínio de lado e nos concentrar em Deus e em suas promessas. Se você é um filho de Deus e seguirá o exemplo de Abraão, tenha certeza de que, assim como Deus fez maravilhas para este grande homem de fé, Ele fará maravilhas para você também. Vamos orar? Senhor, ensina-me a ter a fé de Abraão. Quando eu encontrar situações sem esperança, ajuda-me a manter meus olhos em Ti em vez de nas minhas circunstâncias. Lembra-me de não esperar pela manifestação do meu milagre antes de Te dar graças e louvores. Obrigado porque, ao seguir o exemplo de fé de Abraão, impactarei a vida de outros e Te glorificarei. Amém.